Boa tarde, meus amigos e minhas amigas, jovens e crianças, velhinhos e velhinhas, amigos e amigas. Voltamos aqui com nossas aulas de inteligência emocional na visão espírita. Nós estamos abordando sobre o assunto da angústia. Como eu sempre gosto de frisar, a inteligência emocional nos explica que não existem emoções ruins, certo? Não existem emoções ruins. Todas as emoções têm funções muito inteligentes na órbita das nossas emoções. Todas as emoções têm funções inteligentes. Quando nós entendemos esses recados, se tornam ferramentas muito úteis na nossa ecologia de emoções que são, para a gente encarnado na Terra aqui, nós temos desenvolvido, nós trabalhamos, na verdade, com no máximo 12 emoções. Pessoas com muita inteligência emocional conseguem distinguir uma das outras até 30 e poucas emoções. Os terapeutas que trabalham em hospitais espirituais, eles já, sim, catalogaram que nós temos condições, quando nós formos muito inteligentes emocionais, muito conscientes da alfabetização emocional, nós podemos até identificar 120 emoções para espíritos aqui na Terra, do nosso nível espiritual, entendeu? Então, assim, nós somos ainda muito atrasados na questão de entender emoções e sentimentos, porque de 12 para 20, para 120 dá quase 10 vezes, então nós estamos 10 vezes menos fora do nosso conhecimento, dessa ecologia das emoções que existem no ser humano, encarnado e desencarnado, lógico, né, gente? Porque uma coisa que nós temos que entender e ter consciência, gente, é que mesmo após nosso desencarne, mesmo após nossa morte, como as pessoas gostam de identificar, não muda nada, certo? O nosso psicológico, o nosso emocional, nossas cargas emocionais, nossos conteúdos, vai tudo com a gente após o desencarne. Não muda nada. Pelo contrário, temos que ter consciência de uma coisa muito importante. O cérebro físico é um excelente amortecedor de cargas deletérias das emoções. O cérebro consegue minimizar muito a ação das emoções nossas quando encarnados. Então a gente poderia ser muito mais neurótico, muito mais psicóticos, muito mais esquizofrênicos, muito mais sem o cérebro. O cérebro faz esse ajuste, essa adaptação ou esse amortecimento. Depois do desencarne nosso, gente, nós não temos mais o cérebro físico. As emoções em desalinho, as emoções em desajuste, elas tomam proporções às vezes muito deletérias, nocivas para nós. E muitos espíritos, gente, muitos de nós, após o desencarne, dependendo dos padrões emocionais nossos e dos padrões psicológicos, nós nos juntamos a bolsões em regiões sombrias relacionados com as nossas emoções, entende? Então nós temos que ter muita preocupação no autoconhecimento das emoções. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, muito vulcânica, muito vingativa, uma pessoa muito
Quero dar um exemplo, gente, que não deixa as pessoas preocupadas, assim, falar, nossa, mas porque eu sinto isso, eu vou para lugares... Não estou falando assim, desse jeito. Mas vamos dizer que a pessoa tem... um exemplo perfeito, que isso acontece muito aí nos livros. Pessoas depressivas, depressivas crônicas, pessoas depressivas kármicas, de pessoas com depressões graves. Existem bolsões de espíritos depressivos. Mas eles não são ajudados. A questão é, gente, que muitos depressivos têm no seu conteúdo depressivo o vitimismo, certo? A questão de se sentir que está sendo punido, que ele se acha uma pessoa inocente no processo da depressão dele, uma pessoa que tem a revolta como um dos pilares da depressão, por exemplo, e automaticamente, gente, irmãos como esses que trazem depressões profundas, depressões graves, são revoltados, às vezes são muito arrogantes, são pessoas que, como eu disse, se sentem vítimas dos processos, eles são atraídos naturalmente para bolsões de milhares e milhares de espíritos iguais a ele. Quando ele está encarnado, o cérebro ainda faz esse amortecimento, né, gente? Para que a depressão não tome graus assim muito exponenciais, mas sem o cérebro, após o desencarne, ele é atraído naturalmente para bolsões de milhares de depressivos graves da mesma sintonia e do mesmo nível que ele, entendeu? Então não existe assim, o que existe é a justiça, entende, gente? O que existe é a justiça de Deus. Então não existe esse negócio de, fulano é isso, fulano é aquilo, tadinho. No plano espiritual, gente, não tem tadinho, não tem vítima, não tem inocente. É cada um conforme suas obras, entenderam? Cada um conforme suas obras, como Jesus disse. Se a pessoa permitiu-se, num apego gigantesco, manter-se depressivo toda a sua vida, por exemplo, possivelmente, após o desencarne, ele esteja em grupos correspondentes, entendeu? Então, assim, nós temos que ter muita atenção e vontade de buscar esse autoconhecimento dos nossos sentimentos, das nossas emoções, certo? Porque é um pendor muito grande para qualquer lado, para o bem e para o mal, entendeu? Nós podemos ir para lugares muito bons após nosso desencarne, ou lugares muito ruins conforme os nossos sentimentos. Nosso sentimento é o dial, não tem o dial do rádio, que você muda as estações? Os nossos sentimentos é o dial nosso, que nos leva a lugares muito saudáveis, alegres, bons, certo? Ou lugares que não são tão agradáveis assim. Mas tudo dentro, né? Tudo dentro do panorama que Deus sabe tudo. E se a pessoa está num lugar como esse, certo? Existe um motivo, existe um aprendizado. Nós estamos falando sobre a angústia, gente. Então, quero colocar mais uma função terapêutica da angústia, que é quando nós estamos parados perante um enfrentamento na vida, parados pelo medo, certo? Hoje o medo é a maior emoção em desalinho no planeta. É a emoção que faz a grande maioria das pessoas estagnadas na evolução. A razão é pelo medo. Existem egrégoras. Egrégoras é a união, gente, de milhões e milhões de mentes. Bom, não precisa ser de milhões. Numa casa, a sua egrégora é formada por você, seu marido, seus filhos, né? Quem convive ali com você. Forma-se uma egrégora, um círculo de energias, assim, certo? No espiritismo eles dão o nome de egrégora. Existem egrégoras planetárias, gente, do medo.
egrégoras que juntam milhões e milhões de mentes em medo, alimentando as pessoas com seu medo. E o medo das pessoas alimentam essa egrégora que cruza o planeta, atingindo cidades, nações, comunidades, sociedades, grupos, entendeu? Onde às vezes as pessoas estão muito medrosas. Então, a angústia, gente, vem para que a gente enfrente as situações que estão nos paralisando. Quando nós temos muito medo da angústia, não quero enfrentar essa situação. Eu tenho